Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus e hoje nós vamos falar uma temática muito importante acerca da liderança e o título hoje é Intimidade com Deus. Eu gostaria de te deixar uma pergunta muito importante para o seu coração: como é que está a sua intimidade com Deus? Como é que está a sua relação pessoal e íntima com o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra? Quando eu falo Deus, estou falando Deus da Bíblia. E o principal objetivo desse nosso estudo hoje é aprofundar nosso relacionamento com Deus. E o nosso valor fundamental, o objetivo do nosso estudo é que Deus procura homens e mulheres consagrados, que liderem, que influenciem pessoas a partir de um relacionamento íntimo com Ele, ou seja, com Jesus de Nazaré, com Deus Pai, o nosso Deus maravilhoso, e com o Espírito Santo que opera em nós todos os dias. Quais são esses objetivos do coração de Deus quando nós falamos sobre intimidade com Deus? É compreender a importância de que, sendo o relacionamento íntimo com Deus um ponto primordial da nossa liderança, devemos tomar medidas, atitudes, práticas para aprofundar essa convivência entre nós e o nosso Deus. E nós gostaríamos de pensar algumas coisas muito importantes. Por exemplo, você pode, quando nós falamos de intimidade com Deus, ter um relacionamento superficial, ou então você pode ir mais fundo na sua vida espiritual, na sua vida com Deus, e desenvolver, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, uma relação íntima, pessoal, espirituosa, profunda com o nosso Deus. Dentro de cada alma humana existe um ponto de encontro, um castelo onde o crente e Deus podem estar em comunhão. Para alguns, talvez esse castelo esteja cheio de calor, alegria, riso. Para outros, talvez ele esteja vazio, solitário e praticamente inabitado por Deus. A escolha é sua. Que tipo de vida você quer levar? Cultivar uma vida interior, fértil, pujante, crescente e rica com o Senhor, ou deixá-la permanecer de maneira estagnada, estéril, solitária para com Deus? Qual é o fundamento bíblico que nós usamos? A Bíblia revela pelo menos 3 imagens muito especiais quando se refere ao nosso relacionamento com Deus, que nos ajudam a compreender os aspectos diferentes desse relacionamento íntimo, dessa relação entre pessoas e Deus. Primeiro, a relação entre os melhores amigos. Deus quer ser seu melhor amigo. Segundo, na relação entre pais e filhos. Deus quer que você seja um filho amado por Deus. E terceira, a relação conjugal. Nós somos a noiva de Cristo e Cristo é o nosso noivo. Preste atenção dentro daquilo que nós vamos abordar aqui. Melhores amigos. Como é que a gente fala sobre isso, né? Melhores amigos. Como é que rola essa questão de melhores amigos com relação à nossa intimidade com Deus? Primeiro, a Bíblia relata de muitos exemplos de pessoas que andaram em intimidade com o Senhor. Mas quando nós pensamos nisso, a relação de Moisés, por exemplo, para com Deus, era especial. Moisés e Deus eram verdadeiros amigos. Vou repetir, Moisés e Deus eram verdadeiros amigos. Está lá em Êxodo 33, de 9 a 11. Êxodo 33, versículo 9 e 11, a Bíblia diz: uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna da nuvem e punha-se, se colocava à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Êxodo 33, de 9 a 11. Ou seja, ser melhor amigo significa ter uma relação intensa. Será que você tem uma relação intensa com Deus? Não somos melhores amigos de todas as pessoas que a gente conhece ao longo da nossa história, mas apenas aquelas que nós tomamos tempo para conhecer profundamente. Será que você tem procurado conhecer profundamente a Deus? A amizade também tem a ver com mutualidade. Dizer ser amigo de Deus revela que ambas as partes estão interessadas e são intensas nesse relacionamento com Deus. Então essa primeira imagem de melhores amigos é uma das figuras, é uma das imagens que nós temos com relação à intimidade com Deus. A segunda delas é a relação de pais e filhos.
Jesus o tempo todo se refere a Deus, o Deus Todo-Poderoso, como seu pai, seu paizinho, seu Abba em aramaico. Para um judeu, até pronunciar o nome de Deus era proibido. Esse jeito tão íntimo de se referir a Deus surpreendeu a muitos da sua época. Em sua última oração, registrada no Evangelho de João, Jesus orou pedindo que nos relacionássemos com Deus de um modo semelhante ao que ele mantinha com seu paizinho, o Abba, o famoso Abba Pai. João 17, 20 a 21, a palavra de Deus diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. João 17, de 20 a 21. Então, comparar o nosso relacionamento com Deus como o de um pai com seu filho, sua filha, revela o que para nós? O amor incondicional de Deus por nós. E dá garantias de que, sendo o Pai, o Pai Celestial, o Pai que nos ama, o Pai gracioso, cheio de graça, misericórdia, amor, compaixão, Ele, o nosso Pai, nunca nos abandonará. Então preste atenção nessa relação pai e filho, pais e filhos, e viva uma intimidade com Deus, relacional, crendo no amor paternal do coração de Deus com relação a você. A terceira figura, a terceira imagem com relação à intimidade com Deus é o relacionamento conjugal. Por exemplo, o profeta Jeremias foi muito usado por Deus para proclamar a sua mensagem. Ele profetizou muitas vezes contra a idolatria e chamou as pessoas a seguirem plenamente a Deus por meio de Jeremias. Deus nos fez essa promessa, presta atenção que diz Jeremias 24, 7. Dar-lhe-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Jeremias 24, 7. Então a palavra aqui, conhecer, significa esse versículo, né, que em outros textos do Antigo Testamento tem um significado ainda mais profundo do que o mero conhecimento mental, intelectual, né, como se traduz aqui em português. A mesma palavra conhecer é usada frequentemente na Bíblia também para expressar o relacionamento com outra pessoa, e que em sua forma mais reservada descreve a relação física íntima entre marido e mulher, conforme Gênesis 4, 1. O livro de Cânticos de Salomão usa a imagem do amor físico entre cônjuges como uma metáfora, um símbolo, né, uma analogia para com a relação entre Deus e seus filhos. O Novo Testamento chama a igreja de noiva de Cristo e fala sobre o fim dos tempos como a festa das bodas do Cordeiro. Então, olhar a nossa relação com Deus dessa maneira, em termos de amor íntimo entre cônjuges, remete-nos e nos leva a ter uma intimidade ainda mais profunda com Deus. Claro que não no aspecto físico, isso é apenas uma analogia, uma metáfora, mas profundo, nos aspectos mais profundos da nossa vida. Esse é o lugar onde os nossos segredos mais íntimos estão abertos, o nosso coração está aberto perante Deus, que nos ama com um amor eterno e incondicional. Será que você crê nisso, no amor eterno e incondicional com Deus? Será que os seus segredos mais íntimos estão abertos perante o Deus Criador dos céus e da terra? Qual é a imagem mais útil, né, quando nós temos essas três imagens, essas três figuras, melhores amigos, pais e filhos, e também do amor conjugal? Qual é dessas três imagens que mais Deus fala com você? E por que disso? Pensa um pouquinho, reflita acerca disso. É muito importante nós falarmos acerca disso. E no vídeo seguinte nós vamos falar sobre as barreiras à intimidade, as barreiras à intimidade com Deus, ok? Siga aí conosco, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor.